tenho zero mágoa com São Paulo. E o que eu mais tenho com o São Paulo o que eu mais fico triste, assim, entre aspas, é de não ter feito mais. Acho que eu queria ter feito mais. Mas aí é torcedor, né? Não tem como... Se eu torço pro São Paulo, um jogador sai do meu time, na justiça, eu vou xingar o cara mesmo, pô. Meu time... Eu ganhei, tipo, entre os 11 melhores da Copa do Mundo. Lógico que ninguém vai lembrar do gol, por exemplo, do gol do 7-1, mas foi uma Copa que foi muito especial para mim. Me afetou, logo depois me afetou um pouquinho. Acho que fiquei muito abalado por ter perdido, principalmente por ter perdido a Copa no Brasil. Eu sei que você é de Americana, no interior, né? Eu queria saber como é que começou a sua paixão por futebol, se você sempre quis isso, como é que foi a primeira bola que você chutou? Foi na rua? Já foi na escolinha? Como é que foi isso aí? Não, a paixão por futebol não tem, eu acho que desde quando eu nasci, né? Eu acho que meu pai já jogava futebol, meus primos, meus tios, todo mundo jogava futebol. Daí você acaba vendo bola o tempo todo, então você cria uma paixão enorme. E desde pequeno eu já sempre joguei bola, desde pequeno eu já começava a jogar, todo mundo via que eu jogava muito bem, mas você não tem a noção de querer ser um profissional, você só quer jogar bola. Então, foi assim que comecei desde pequeno. E aí você começou a jogar bola na rua com seus amigos? Foi na escolinha? Como é que foi? Não, eu jogava futebol na rua. Eu jogava sempre na rua, e eu também morava perto de uma quadra. Jogava sempre em uma quadra também que tinha, uma quadra pública que tinha perto de casa, então passava o dia todo jogando futebol lá. Também entrava escolinha era pouco, assim, escolinha normalmente o treinador vinha aqui me pegar em casa para mim ir na escolinha. Eu não gostava muito de jogar em escolinha, eu gostava mais de jogar na rua ou na quadra. E daí, na escolinha eu jogava pouco. Era mais pela brincadeira, então você não queria pra escolinha, por quê? Você não queria levar pra frente Não, porque a isso? escolinha tinha que ser, era mais sério, parecia. Daí eu era muito novinho, tinha um pouquinho medo de vergonha, eu acho. Acho que quando eu brincava com meus amigos eu me sentia mais tranquilo. E aí, você tinha quantos anos nessa época que começaram a te buscar na sua casa pra escolinha? Já tinha uns 8, 9 anos. O pessoal já vinha pegar em casa já para jogar. Daí já começa a jogar na cidade. Daí já jogava em várias escolinhas. E jogava na escolinha do meu bairro, jogava na escolinha do outro bairro. Daí jogava na escolinha comédia americana de Santa Bárbara, que é do lado também. Começava a jogava em escolinhas de Santa Bárbara, que jogava só em Santa Bárbara. Daí jogava em escolinha de americana. Daí comecei a jogar, né, em várias escolinhas. E como é que foi esse fluxo do pessoal? Eles te viram jogar na quadra? Falou, pô, esse moleque aí joga muito, vamos levar ele pra escolinha. Como é que foi o fluxo do pessoal te achar e te começar a falar, não, eu quero ele na minha escolinha, vou lá pegar ele? É que eu morava perto de uma quadra pública e de um campo público. Então, como eu ia toda vez brincar na quadra, e no campo tinha a escolinha no campo. Então, acho que o treinador via eu brincando lá na quadra lá, e falava, não, tem que trazer esse menino para brincar aqui. E eu era muito melhor do que os meninos que estavam lá. Então, daí quando eu comecei a jogar com o time começou a ganhar. Como daí eu ganhava, fui campeão é, no, em Americana toda, em Santa Bárbara. Daí você começa a outras escolinhas de outra região quer te convidar. E daí tinha escolinha de outros lugares que eu ia também, tanto no campo como no futsal também. E aí, nessa época que você começou a ganhar tudo com as escolinhas, ainda assim você não pensava em pegar uma escolinha para treinar e para jogar, você queria só brincar. Não, eu só queria brincar. Lógico que você começa aí, chega nos 10 ali, você começa 10, 11 anos, você começa a levar um pouquinho mais sério, né? Não mais sério, mas às vezes você já sabe qual escolinha que é a boa, qual que é só para brincar, e daí você começa a brincar um pouquinho mais sério. E daí tinha umas escolinhas que eu já ia que era um pouquinho mais sério, o campeonato já era mais difícil, essas coisas assim. E aí, como é que foi a virada do Oscar que só queria brincar para o Oscar que falou, não, eu vou ser jogador de futebol? Não, a virada foi quando, nos meus 12 anos, que eu fui, né, dos 10 aos 12 que eu comecei a jogar um pouquinho mais sério nas escolinhas, e daí com 12 anos eu fui
nenhuma dessas minhas escolinhas foi fazer um amistoso. Eu fui para uma escolinha em Campinas. Dessa escolinha eu fui fazer um amistoso contra o São Paulo. São Paulo, da categoria de base, fazia amistoso com algumas escolinhas. E a minha escolinha foi lá. E era escolinha, então era tipo, era treino no society, né, em Campinho, assim, uma escolinha simplesinha. Só que daí a gente foi lá fazer um amistoso com o São Paulo e a escolinha ganhou do São Paulo. A minha escolinha ganhou do São Paulo, a gente ganhou de 3-0, eu acho. Daí eu fiz 2 gols. E daí o São Paulo falou: hoje a gente nunca perdeu para uma escolinha, como que uma escolinha ganha assim? Daí chamaram eu e mais 4 jogadores da minha escolinha para fazer teste. Daí no São Paulo. E daí eu era São Paulino, então daí aquilo ali foi para mim, foi opa. Aí começa a nascer um sonho de pô, você jogar no seu time, que você torce, você sempre sonhou. E daí eu fui fazer esse teste, eu fiquei uns 3 dias lá em Barueri para fazer o teste no São Paulo. E daí tinha umas 70, 80 crianças, eu acho, né, da minha idade, 12 anos. 13, 12 anos. Daí chamaram eu e mais 5 jogadores para morar em São Paulo, para começar a jogar no Mirim no Mirim não, do infantil, no infantil do São Paulo, né? Na categoria de base, daí ia federar, e daí já ia começar a me dar dinheiro, e daí já foi uma coisa mais séria. Daí quando eu falei para minha mãe que passou, minha mãe chorou, eu chorei, que minha mãe também é um sonho. Tipo, eu era São Paulino, meu pai era falecido, era São Paulino, então isso aí mexeu bastante comigo e que foi ali que mostrou para mim que eu queria ser um jogador profissional, sabe? E nesse dia que vocês foram jogar contra o São Paulo, foi em Barueri também? Foi em Barueri também. Aí vocês foram de ônibus com a escolinha e quando você ficou lá os 3 dias, você ficou aonde? Quando eu fui de ônibus com a escolinha e voltei, e daí depois o São Paulo jogou, chamou eu para ficar em Barueri, no centro que o São Paulo tinha em Barueri, é o antigo, antes de Cotia. Uhum. Daí eu fiquei nesse centro de treinamento uns 3, 4 dias fazendo teste. E esses 4 meninos que você falou que chamaram você e mais 4 do time, algum deles passou, algum deles virou? O Bruno Vini, Ah, o Bruno Vini. o Bruno Vini era da minha escolinha também. O Bruno Vini virou. E o Bruno era seu amigo de infância ou vocês não se conheciam ainda na época, só jogavam juntos? Não, a gente jogava na escolinha, só porque o Bruno era de Capivari, ele ia para essa escolinha de Campinas jogar também às vezes. E daí, né, a gente começou a jogar junto, daí depois o Bruno virou, eu virei, daí começamos a jogar junto no São Paulo também, foi bem legal. E esses 3 dias lá no alojamento do São Paulo já tinha uma estrutura bacana, né? O São Paulo sempre teve uma estrutura bacana de base. Já tinha uma estrutura bacana já tinha, Barueri já era bem legal já. E Pra aí, mim já era bem legal, porque não tinha nada, acostumado a jogar no campo de várzea, era muito legal. e aí você passa no teste, e aí como é que é daí pra frente? Você vai morar, você fica lá em Barueri, morando em Barueri, você volta pra sua casa, porque é longe Americana São Paulo? Não tô lembrado agora. Americana é 1 hora e meia, 1 hora e meia. Não é tão longe, mas você fica morando É, fora. daí eu passei lá, voltei para minha casa, daí eles falaram que, eu acho que foi, não sei, daí começo do ano, tipo, eu passei era perto do meio do ano, assim, final do ano, era final do ano, assim. Daí eles falaram, ó, a partir de janeiro ele vem para cá, daí ele vai morar aqui, daí eu comecei a morar no Morumbi, morava no estádio. Daí estudava também estudava em São Paulo, daí já era uma estrutura bem legal já, tipo, no estádio não é estrutura igual era no Barueri e no de Cotia. O estádio era um pouquinho o espaço para dividir os quartos, assim, igual no meu quarto. Eu lembro que tinha uns 16 meninos, tudo na mesma parte, assim, de beliche, assim. Então era bastante gente no mesmo quarto, assim, Era debaixo da arquibancada. debaixo da arquibancada. E aí você ficou quanto tempo morando aí no Morumbi? Morumbi a gente ficou 6 meses, eu acho. Fiquei 6 meses. 6 meses. Essa época É. você tinha 12, 13 anos. 12, 13 anos. E como é que foi sair da sua casa, Oscar? Porque você é um cara que nem pensava, só queria brincar de jogar bola, e aí do nada você sai da sua casa para realmente ser jogador de futebol. Não, no começo deu medo um pouquinho. Minha mãe, sou eu mais 2 irmãs e eu perdi meu pai muito cedo, então minha mãe sempre foi sozinha com a gente, minha mãe sempre me levou e tudo, e
ela ficou mais com medo do que eu. Eu fui, que era um sonho também, eu acho que na época a diretoria do São Paulo, o pessoal que me contratou também deu um super apoio para minha mãe, deu a confiança que eu ia ser bem tratado, dessas coisas, né? Porque é muito novo morar fora de casa, e daí é, lá também era super bem tratado, o São Paulo sempre tratou super bem, e dava um pouquinho de medo de morar em São Paulo, porque eu era no interior, então você vai morar em São Paulo, igual sair do Morumbi ali, você vai sair do Morumbi ali, já tem 3 avenidas já, tipo, Sim. lotada, então você ir num shopping mais perto ali, você tem que andar, e você dava medo de andar, porque no interior não tem. Hoje em dia tem mais, é mais perigoso, mas antigamente não é tão perigoso como de São Paulo. Então tinha um pouquinho de medo, assim, mas depois eu fui me acostumando. E você falou que seu pai jogava bola também. Ele chegou a jogar profissionalmente, não? Não, ele não chegou a jogar profissionalmente, jogou mais em várzea, assim, mas o pessoal falava que ele era muito bom. Acho que era tipo, o pessoal fala que eu puxei muito ele. Eu não lembro do meu pai, que eu perdi meu pai muito cedo, quando tinha 3 anos, mas falavam que ele era muito, muito bom também. E desde o começo você foi meia, Oscar? Você chegou a jogar em outra posição? Eu joguei no começo, eu comecei de volante nas escolinhas, quando eu tinha, antes de eu ir para São Paulo. Daí para São Paulo, quando eu fui para São Paulo, eu fui de atacante, eu era atacante. E daí passei de atacante, comecei no infantil de atacante, depois eu fui recuado um pouquinho, por 15 anos eu fui recuado pro meio ali. Daí eu jogava K10 ali, daí comecei a jogar e sempre fui meio. E esse período você ficou 6 meses no Morumbi e depois foi morar onde? Cotia. Depois a gente foi para Cotia, quando abriu Cotia. E aí, como é que foi esse período no São Paulo? Foi tranquilo? O que teve de dificuldade? A principal dificuldade que você sentiu, além de morar na cidade grande? A maior dificuldade é ficar longe dos familiares. Eu acho que é uma coisa, você é menino, então você quer, tipo, você tá vivendo um sonho, é todo dia. Lógico que você começa a aprender muita coisa, porque você é um menino, que você tá convivendo com um menino de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tudo no mesmo lugar. Então, você acaba apanhando, brigando, tipo, é uma disputa, né? É uma coisa que todo mundo disputa para ser um profissional. Então, no começo você não vê isso. Então, você acaba aprendendo bastante, eu acho, no mundo do futebol, né? O que você já teve que fazer para a molecada mais velha lá no alojamento? Já tive que servir, tive que lavar as coisas, já tive que fazer muita coisa, né? E aí foram quantos anos morando ali em Cotia até você conseguir a sua chance no profissional? Então, eu cheguei com 12, a chance no profissional até veio cedo, eu acho que eu cheguei com 12, com 16 foi minha primeira chance no profissional, né? Fiquei até surpreso, mas foi muito engraçado, porque eu tive essa chance com o Muricy, porque o Muricy sempre fazia amistoso contra o time da base, igual o São Paulo jogou no domingo. Na segunda-feira, o time reserva fazia amistoso contra o time da base, para sempre estar jogando, né? E daí, nesse dia, o time júnior, que sempre que é os mais velhos que tem que fazer quer dizer, o time B, o time B não tava em uma competição, o júnior tava em outra competição, daí o juvenil tava em outra competição, e daí só tinha o nosso time, que era o primeiro ano era o segundo ano de infantil. Daí o Muricy, manda esses meninos mesmo, que era tipo, a gente tinha 15 anos, 15 para 16 anos, né? E a gente meu time tinha acabado, o São Paulo tava acho que tinha uns 12 anos que não ganhava nada na categoria de base. Daí o nosso time ganhou a Copa Nike Sub-15, a minha categoria, que era eu, o Casimiro, Lucas, quem mais? Tinha uma galera boa, né, na mesma idade aí. Daí a gente foi fazer esse amistoso contra o São Paulo. Na época, eu lembro, não sei se o Adriano jogou, mas era a época que o Adriano tava. O São Paulo tava sendo campeão de tudo, enfim. Tinha um puta de um timaço. Daí lembro que o Rogério Ceni jogou também. E a gente foi lá, e as categorias de base júnior normalmente ia lá.
e tomava sempre de 3, de 4, de 5, do profissional. Sempre nunca ganhava, nem empatava. E o nosso time foi lá e ganhou deles. De 1-0, eu lembro até hoje, ganhou deles de 1-0. Não sei se você conhece o Ronieri, que até chegou, o Rony chegou a jogar no. Sim. Ele que fez o gol ainda. E eu joguei muito bem. O Wellington Martins, que joga no Atlético Paranaense, que jogava o Wellington, que jogava no São Paulo também, a gente jogava junto. E era um time que eu e o Wellington eram os destaques do time. E tinha o Rony também. E daí tinha uma defesa boa, enfim. E daí a gente ganhou do São Paulo. Tinha o Hugo, tinha o Rogério Ceni estava no gol. Não sei se o Adriano jogou, mas a equipe era muito boa. Uhum. Daí o Muricy falou assim, oxe, daí isso aí mexeu com o pessoal no São Paulo. Como que a categoria mais não... A gente acabou não eliminando os mais velhos, que era o Júnior, não eliminando eles, mas falando assim, pô, esse time aqui, os meninos nunca vieram aqui e ganharam. Os outros que vêm aqui sempre nunca ganham. E daí a gente meio que trocou isso aí, sabe? E daí a gente passou na frente deles. Daí eu acabei subindo mais cedo com o Muricy, o Wellington. A gente foi para um jogo contra o Atlético Paranaense na Sul-Americana. Eu tinha 16 anos, então foi um sonho. Quando eu soube que eu ia para o jogo, eu nem acreditei, chorei. Falei, como assim? Eu tô aqui, tem um monte de gente na frente. Daí o Muricy falou, não, o Muricy quer que você vai. E assim que eu fui, já nos treinos, o Muricy já viu que já gostou muito de mim e falou, não, ele vai ficar aqui com a gente. Então eu subi muito cedo, né? E como é que foi o seu primeiro papo com o Muricy? Porque não foi ele que te avisou, né, que você ia pro jogo. Não foi ele. Foi um diretor da base que me ligou. Que me ligou não, que foi no meu quarto. Falou, ó, se prepara que daqui 3 dias você vai ter que ir para Barra Funda, que você vai viajar, que você vai jogar o jogo contra o Atlético Paranaense lá. Eu falei, daí eu... É uma coisa inacreditável. Imagina eu ligando para minha mãe com 16 anos e falando isso aí. Minha mãe chorou, a família toda. Foi um sonho realizado, né? Porque eu sempre fui São Paulino, morei no Morumbi, vi jogos no Morumbi. Você tá realizando esse sonho foi uma coisa sensacional para mim, eu acho. E aí, como é que foi o primeiro papo com o Muricy? Foi ele que te falou que você ia ficar no profissional? O Muricy que me falou, ó, você vai ficar com a gente daquele jeito grossão dele lá, mas paizão, sabe? Você vai ficar com a gente aí. Todo dia quero ver você aqui na academia. Todo dia quero que você vá para cima do pessoal mesmo, que você jogue o seu futebol sem medo. Você vai ficar aqui com a gente aqui agora. Daí eu falei, tá bom. Você nem sabe que vai acontecer, mas você tem que ser firme, né? E aí você foi aos poucos galgando seu espaço também no clube. Com quem mais você aprendeu desde que você subiu pro profissional, ali nesse começo no São Paulo? Não, eu aprendi com bastante gente. Acho que o Rogério sempre foi o principal, mas eu peguei uma, uma fase no São Paulo, uma cifra do São Paulo do profissional que tinha acabado de ser bicampeão brasileiro e eu estava no tricampeão, eu estava nessa turma que era São Paulo, que era o Rogério Ceni, Miranda, André Dias, Zé Luiz, Jorge Wagner, Hernanes, Hugo, Borges, tipo assim, era uma equipe Dagoberto, tinha muita gente e eu era muito amigo de todos, assim, todos gostavam muito de mim que eu era mais novinho, então todo mundo, às vezes até quando eu fazia alguma coisa errada, o pessoal sabia que eu tinha talento e que eu poderia, que é normal errar, que eles era uma equipe que normalmente não tinha menino novo. O São Paulo naquela época não colocava menino novo para jogar, então eu fui um dos primeiros a começar a subir mais no profissional. E daí tinha o Breno que jogou também, que era 2 anos mais velho que eu, mas começou a jogar, até o Sérgio Mota que começou a jogar mais também. Mas eu era um dos mais novos, então eu fiquei muito feliz de ter participado daquele título do brasileiro lá e tá, fui para quase todos os jogos. Daí no ano seguinte comecei a jogar mais e foi bem legal ter essa passagem pelo São Paulo. E o Muricy, que você falou que tinha esse jeitão todo mais grosso aí, te ensinou bastante? Você aprendeu bastante com ele? Como é que era ele no dia a dia com vocês que eram mais jovens? Que eram poucos, né, os mais jovens ali. Não, o Muricy não, ele gostava bastante da gente, mas ele estava acostumado já com um jogador muito experiente naquela época, né? Eu acho que com a gente, assim, ele tinha lógico que ele queria que a gente aprendesse bastante com o pessoal que vinha jogando e ele dava o suporte máximo pra gente, assim,
mas a disputa lá no São Paulo era muito grande na época do Muricy. Eu acho que São Paulo ganhava tudo, era muito difícil de entrar naquele time ali, mas foi uma experiência incrível na época do Muricy lá. E aí, me conte, a gente está falando aqui, o Oscar que sempre sonhou em jogar no São Paulo e tudo mais, e aí depois tem o problema com o São Paulo, que você sai na justiça e vai para o Inter. O que aconteceu de verdade ali e por quê? O que levou você a tomar essa decisão? Ali, na verdade, o que aconteceu foi um mal entendido ali no começo. A diretoria, na minha época de base, tinha feito um contrato que estava errado, igual no contrato estava que eu ganhava na época no profissional, eu ganhava R$7.000, só que São Paulo sempre me pagava R$6.000. E daí, o ano todo, o meu empresário falava, o contrato do Oscar tá errado. Mas eu não reclamava porque naquela época também o São Paulo tinha bicho, então eu ficava tão feliz de receber os bichos que falava, tá bom, resolve aí, meu empresário, falei, resolve aí, tudo certo, não sei o quê. E daí eu comecei a jogar, na época eu já tava jogando mais, já tava, não sei se era o André Cruz, era o Ricardo, esqueci, Ricardo Gomes, não Ricardo, Gomes. que foi treinador do São Paulo, daí eu já tava jogando bastante com ele já tava entrando mais, já ele falou que eu já tinha feito a pré-temporada, que eu ia começar jogando titular, os jogos e tal. Daí eu falei, daí o meu empresário passou o ano todo avisando o São Paulo que meu contrato estava errado, e, ou se não arrumar o contrato dele, o Oscar vai sair na justiça, tal. Daí, mas sem brigar. Daí, só que eles não falavam que estava certo, daí a gente falava, estava errado, estava certo, estava errado, estava certo. Daí foi esse mal, eles não queriam arrumar, e era coisa tipo assim, só arrumar, era coisa de R$1.000, tipo, arrumar, sabe? Não era uma coisa doida. Daí não arrumou, e daí no final eu tive uma proposta do Benfica que foi incrível, que eu falei, não, então eu vou para o Benfica. O Benfica já queria me contratar para lá, para ir para o Benfica. E daí eu saí, daí eu falei assim, então vou sair na justiça. E daí saí na justiça. E daí quando eu ia para o Benfica, o São Paulo conseguiu uma liminar que eu não podia ir para o time fora, que eu tinha que voltar para São Paulo. Só que daí depois quando você briga na justiça, daí eles conseguiram uma liminar, daí eu tive que voltar, e daí já fica um clima mais chato, ficou um clima meio pesado, mas mesmo assim o São Paulo, o pessoal, os jogadores falavam, não, os caras, fica aí com a gente, tal, arruma aí. Só que daí eu falei, daí ficou um clima mais chato, daí eu acabei tendo uma proposta do Inter, daí eu ganhei a liminar para sair do São Paulo, porque o que a gente estava falando estava certo, e daí fui pro Inter, e daí fui super bem tratado lá, só que daí o São Paulo sempre conseguia algumas liminar, porque na justiça tem essa coisa de conseguir liminar, que é muito complicado, sabe? Daí limitava de jogar. E daí teve uma época que tava jogando tão bem no Inter que eu tava acho que nas quartas finais da Libertadores, na final do Gauchão, e eu tava para ir para as Olimpíadas também. Daí eu conversei com o meu empresário, e daí a gente falou, vamos pagar a multa. Daí o Inter acabou pagando a multa junto comigo, e daí facilitou as coisas dessa briga na justiça aí, né? Quando você estava na categoria de base, já teve proposta do Benfica? Você teve outras propostas que você rejeitou por querer jogar no São Paulo, por querer se profissionalizar no São Paulo? Teve várias. Acho que quando eu tinha 15 anos, a gente foi campeão da Copa Nike. E daí foi disputar um torneio em Manchester. E daí, com a categoria de base de São Paulo, daí eu tive oferta do Manchester. Tive oferta, acho que não sei se foi do Real Madrid também, para ir nas categorias de base do Real Madrid. Mas a do Manchester, o pessoal do Manchester veio atrás de mim na minha casa. Eles vieram conversar comigo na minha casa. Eu estava quase igual os Gêmeos, lembra dos Gêmeos do Fluminense? Sim. Eles queriam fazer a mesma coisa comigo, levar na categoria de base e formar uma carreira lá. Daí eu falei que queria, porque o Manchester também era sair pro Manchester. Só que daí o Maia era muito novo, e daí eu não tinha contrato profissional com o São Paulo, daí eles vieram aqui, só que daí o São Paulo foi disputar um campeonato na Espanha, e eu fui também, daí eu fiz 16 anos e acabei assinando, eu já tinha assinado um pré-contrato com o São Paulo, daí validou esse contrato, daí eu não podia mais sair, mas daí tudo bem, eu falei, vou ficar no São Paulo aqui, o São Paulo eu também quero jogar aqui, e daí acabou, mas tive várias propostas de ir para a Europa, além do Manchester também. Você tem faculdade? Você é formado em alguma coisa? Não sou formado. Eu pergunto porque, assim,
eu ouvindo você falar, eu já tinha essa impressão de você, mas conversando com você e ouvindo você falar, parece que você tem uma calma, uma tranquilidade para raciocinar em cima das coisas que acontecem, que é bem acima do nível médio do futebol, vamos dizer. Uhum. Chegou a proposta do Manchester, beleza, a proposta do Manchester é boa, vamos para o Manchester, a proposta do Benfica é boa, tudo bem, vamos pro Benfica. Mesma coisa que aconteceu contigo no Chelsea, né? Da onde vem essa cabeça toda, essa tranquilidade na hora de analisar as coisas? Não sei, né? A parte dessa. O São Paulo, desde novo, me deu uma educação lá que foi incrível. Acho que lógico que eu tive uma educação da minha mãe e tal, mas que você acaba aprendendo no futebol é incrível. E, e no São Paulo eu tive o sonho de sempre jogar no São Paulo, sempre jogar lá, e eu tinha o sonho também de sempre jogar na Europa. As coisas vai acontecendo assim e você tem que sempre decidir o que é melhor para você. Eu acho que o clube tá lá, o clube sempre vai ser o clube pro resto da vida. Você tem a sua própria carreira e você tem que tentar decidir o que é melhor para você. Às vezes o que é melhor para você não vai agradar muita gente, mas você tem que sempre estar num lugar que você esteja feliz, sabe? De alguma forma, você saiu magoado com o São Paulo hoje? Você tem mágoa com o São Paulo por ser o seu time, por ter te tratado dessa maneira, ter te atrapalhado na justiça e tudo mais? Como é que é o seu sentimento em relação a isso hoje? Não, eu tenho zero mágoa com o São Paulo e o que eu mais tenho com o São Paulo o que eu mais fico triste, assim, entre aspas, é de não ter feito mais. Acho que eu queria ter feito mais, eu sempre fui São Paulino, sempre fui fanático pelo São Paulo, eu acompanhava os jogos do São Paulo aí no Morumbi, sempre torcia, então eu sempre fui fanático. Eu queria ter feito mais do que eu fiz. Eu acho que se eu tivesse continuado, eu poderia ter feito muito mais do que eu fiz no pouco tempo que eu fiquei como profissional lá. Então, não tenho mágoa, não tenho tristeza, nada, e acabo torcendo ainda pelo São Paulo, mas eu fico triste com a situação que aconteceu, que a gente poderia ter, ter, ter feito mais coisas junto, São Paulo comigo, assim. Entendi. É, faz sentido. Porque assim, acho que quando você saiu do São Paulo, acho que muito São Paulino pode ter te magoado, né? Dizendo que você é Mas ingrato aí, e tudo mas aí, mais. Como é que você mas encara aí isso? mas aí é torcedor, né? Não tem como. Se eu torço pro São Paulo, um jogador sai do meu time na justiça, eu vou xingar o cara mesmo, pô. Meu time. Mas, tipo assim, o pessoal não sabe o que é o bastidores do futebol. É muito diferente do que pô, a maioria das coisas sai na mídia, sai para todo mundo na imprensa, sai para todo mundo ver. Então, os torcedores veem. Então, eles têm que. Eu não ficava triste com os torcedores. Acho que muito torcedor hoje em dia aqui em São Paulino que me encontra fala, pô, volta pro São Paulo, joga lá de novo, tipo, vem pra cá, gente, tipo, vamos fazer as pazes, vamos ficar... Eles querem que, tipo assim, eu recebo muito carinho pela torcida do São Paulo agora também, porque eu sou São Paulino, então, tipo, eu torço pro São Paulo, o pessoal vem falar comigo, eu falo, eu sou fã igual você, então é difícil eles terem uma raiva, assim, de mim, tipo assim, aconteceu uma coisa, uma briga na justiça que fugia um pouquinho do que eu queria, então né, eles acabam entendendo um pouco. Por falta de aviso não foi, né? Ficou o ano inteiro falando que estava errado o contrato. Exato. Então umas coisas que, tipo assim, não tem como o torcedor saber disso. E até com muito contrato de muitos torcedores, de jogadores, os torcedores nem sabem o que acontece. Então, não tem como você saber, né? E aí lá no Inter, que você já chegou com um status diferente, né? Você já chegou como uma grande contratação, um grande movimento do Inter no mercado. Como é que foi a sua estadia lá no Inter? Né, não, eu cheguei já num momento muito legal no Inter. O Inter estava nas quartas de final da Libertadores. Eu cheguei como uma contratação, era novo, mas todo mundo já jogava nas seleções de base, já era o principal jogador da seleção de base, já vinha jogando pelo São Paulo alguns jogos, então todo mundo já tinha uma esperança bastante em mim, já cheguei com um peso que, tipo, você vai jogar, aqui você vai vir, você vai jogar. E daí foi muito legal, fui muito bem recebido pelos jogadores do Inter, que era um timaço também, eu acho que foi um dos melhores times que eu já joguei, com jogadores que realmente muito bons e que eu aprendi muito lá no Inter. E quando você faz essa troca,
como é que foi para você viver esse mundo novo, né? Você está saindo do clube que te revelou, onde você foi crescendo aos poucos, para mudar para um clube que pagou uma grana por você e onde você chega com esse status. Como é que foi isso para você? Foi tranquilo? Você conseguiu tirar de letra? Como é que foi? Foi bem diferente. Eu acho que no São Paulo era tipo existia uma esperança, uma cria da casa para você chegar em um lugar que você, pô, pagaram caro em você tipo, você tem que uma pressão um pouquinho maior, sabe? No Inter ali, eu tinha. Então, mas eu sempre correspondi, tinha um carinho enorme com os torcedores, desde quando eu cheguei, por eu ter tido essa briga com o São Paulo também, na época eu estava querendo jogar a Libertadores, estava querendo jogar o Gauchão, e eu falar que eu queria jogar pelo Inter, tipo, os torcedores pegaram meio que a briga, é igual eu falei de torcida, eles pegam umas coisas, né, eu brigando para jogar em um clube, um clube que é do Sul, que não é um do times da capital, assim, mesmo o Inter sendo enorme assim, os gaúchos eles pegaram um carinho enorme comigo, que eu virei um ídolo lá, que eles mandam mensagem até hoje, é um carinho enorme que eles têm lá por mim. Me falaram que, aí você pode me falar se é verdade ou não, que uma vez você fez um gol lá no Inter na época da briga com o São Paulo e saiu falando, eu vou ficar aqui, o meu lugar é aqui. Teve isso mesmo? Teve esse desabafo? Teve esse desabafo que eu tinha, acho que tava uns 30 dias sem jogar, eu acho, e daí eu voltei no jogo da Libertadores, e no Inter eu tava muito bem, nas melhores fases minha, tipo, 5 minutos de jogo eu já fiz o gol, e daí não teve, daí eu desabafei, falei que queria ficar aqui, e daí essas coisas, por isso que eu falo, essas coisas lá no Inter marcou bastante. Aconteceu 2 vezes isso, uma eu fiz o gol e desabafei, falando que eu queria ficar aqui, e depois eu tive que parar de jogar de novo, porque o São Paulo conseguiu outra liminar. Daí depois, quando eu voltei de novo, eu voltei para a final do Gaúcho, do Campeonato Gaúcho, e eu fiz o gol da vitória contra o Caxias, fora de casa. E daí, quando eu fiz o gol, aí eu não tive desabafo, mas eu chorei de alegria. Então a torcida, tipo, tem esses momentos guardados com eles por isso que eles me tratam lá como um ídolo que tivesse jogado, como se tivesse jogado lá, tipo, uns 6, 7 anos. Mas, tipo, foi pouco tempo, foi intenso, assim, sabe? E como é que foi, então, a época que você recebeu a proposta do Chelsea? Você tinha outras propostas para sair? Como você fez para decidir que era o momento de sair e ir para a Europa? Não, aí eu já comecei a ter bastante proposta. Acho que teve um jogo que eu fui jogar pela seleção contra a Dinamarca, foi um dos primeiros jogos meus com a seleção. E eu era 10 da seleção e a seleção tinha bastante jogadores novos, como eu, o Neymar, tinha alguns jogadores novos aparecendo. Daí eu joguei super bem esse jogo e daí o Mourinho na época foi me ver, estava no Real Madrid, e daí o Chelsea estava me assistindo, mas quem eu estava em contato mais era o Tottenham. O Tottenham que era o Vilas Boas, que era um português, me ligou falando que queria que eu fosse para lá, e daí eu tava, quando o treinador liga, tipo, você fica muito feliz, você vem para cá, você vai jogar, e daí eu tava muito preocupado de escolher um time que eu iria jogar, porque é difícil você ir pro Real Madrid e tá lá o Kaká, o Cristiano Ronaldo, não sei o que, é uma disputa muito grande, entendeu? É legal, ia ser muito legal para mim, mas eu tava começando, e no Chelsea também era uma disputa muito grande, só que eu, quando foi para lá, a, a diretora lá me convidou, falou que eu ia ter meu espaço, tal, 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 e eu fiz a escolha certa. Eu acho que tive uma carreira muito feliz lá no Chelsea também. Chegar na Europa, qual foi a principal dificuldade, assim, quando você chegou na Europa? Adaptação, futebol diferente ou fora do campo? Né, no futebol e fora do campo, tudo era diferente. Eu, fui morar em Londres, que era no sul era frio também, mas em Londres era um frio danado, um lugar que só fica nublado, não tem sol direito. E a Premier League é muito disputada, é muito intensa, é uma coisa que tipo eu não estava acostumado. E e no Chelsea a disputa é uma coisa de louco, assim, você só disputa com eu disputava por posição, era eu, Hazard, Mata, tipo, é só os principais jogadores das suas seleções, entendeu? Então era uma disputa muito muito intensa, mas que tinha parcerias enormes, parcerias lindas lá,
com o Lampard, o próprio Ramires, o Matic, o Terry, o Ashley Cole, o Torres. Então, joguei com os caras assim que eu fiz uma parceria muito legal e que eu gostei muito de ter ido pro Chelsea. Você ficou na história do clube, né? No Chelsea. Fiquei, porque lá eu ganhei duas Premier League. A gente ganhou, foi campeão da Europa League, fui campeão da FA Cup também. E você ter ficado 5 jogos, ter jogado mais de 200 jogos pelo time, você acaba ficando marcado, né? E aí, quando você estava no Chelsea, qual foi assim o principal jogo pelo Chelsea e quem foi o adversário mais difícil que você enfrentou? Principal jogo é difícil falar, porque lá é Tottenham, é Arsenal, é Manchester, é Liverpool, é Champions League, é muitos jogos muito importantes. É difícil falar um, assim, tem vários. Teve um que, lógico, que ficou marcado por eu ter feito os gols contra a Juventus lá, que foi minha estreia, que eu fiz 2 golaços. Teve clássico contra o Arsenal, que eu fiz 2 gols também, a gente goleou o Arsenal. Teve jogos contra o Tottenham também, que eu fiz gol, contra o Liverpool, que eu fiz gol fora de casa e a gente ganhou. Então, teve vários jogos. É difícil falar, é muito jogo, é muito jogo, é muito jogo. E lá na Europa tem bastante jogo importante, né? Então, eu, graças a Deus, em todos os jogos que eu joguei, sempre jogava super bem no Chelsea. Então, fui muito, muito feliz lá. Vocês conseguem lembrar quem foi o cara que mais te marcou bem? Ah, não o que mais me marcou bem, assim, eu acho que o cara mais difícil de ter jogado lá, eu peguei a época boa do Yaya Touré no Manchester City, que ele estava jogando, que era uma coisa incrível, assim, e o nosso time do Chelsea também era muito bom, mas era uma coisa que ele era grande, ele era forte, ele era habilidoso, a bola ficava perto do pé dele, então é um cara que joga. Eu peguei jogando muito bem, uma fase boa, que eu fiquei muito impressionado de ter jogado contra, assim. E aí, como é que chega a história da China, Oscar? Como é que chega a proposta da China? Na história da China, chegou a proposta da China porque eu já tinha ficado 5 anos no Chelsea, daí o Conte tinha chegado, e daí eu joguei os primeiros 12 jogos da Premier League titular e estava jogando super bem, e daí acabei me lesionando, e depois, quando eu voltei, o time estava ganhando, e daí eu falei pro Conte, e daí eu fui conversar com o Conte, e eu era titular do time, vou voltar a jogar, o Conte, vamos esperar o time perder. Daí o time não perdia, e daí eu falei, pô, Conte, e aí, o que eu faço? E daí, como eu não estava jogando muito, o time ganhou acho 13 jogos seguidos, foi campeão na época do Conte lá, e daí começou o Simeone do Atlético de Madrid queria que eu fosse para o Atlético de Madrid, e a Juventus queria me contratar também, daí os dois começou a falar com o meu empresário, a ter mais contato, e daí eu comecei a ficar muito próximo do Atlético de Madrid, estava conversando com o Chelsea para me liberar também, só que a diretora do Chelsea não queria me liberar de jeito nenhum para esses times, e ela falava, não vou liberar, não vou liberar, tem que pagar 50, 60 milhões para liberar, e tipo, na época era um valor, hoje em dia o pessoal paga isso aí mais tranquilo, mas na época era muito caro, e daí a China veio e me fez uma proposta. Daí, mas não é o Xangai. Tinha sido outro time da China, me fez uma proposta e eu falei que não queria tal. Daí, mas balançou. Falei, pô, proposta boa que fizeram. Mas eu falei, não, vou esperar um pouquinho, não é o momento agora. Daí depois, logo no mês seguinte, eu recebi uma proposta do Xangai que era muito boa também. Daí o pessoal falando da cidade que era muito boa. Daí conversei com a minha esposa e a gente falou, vamos conhecer a Ásia, então, vamos aceitar essa proposta, é muito boa para a gente, muito boa para você, você tem que estar num lugar que você esteja feliz. No Chelsea eu já não estava jogando muito, daí quando eu não jogo eu não fico muito feliz, não gosto de ficar no banco, né? E daí não estava jogando, não estava ficando feliz, e daí eu falei assim, vou aceitar essa proposta da China, e no começo você fica meio assim, porque você não conhece muito do futebol chinês, não conhecia muito do futebol chinês, não conhecia Xangai, tava com medo. Daí eu fiquei tão surpreso quando eu vim para cá, que foi uma coisa impressionante. A cidade é incrível, o meu time também é muito
muito sério, muito pessoal que me trata muito bem, então eu fiquei muito muito feliz de ter aceito essa proposta naquela época, né? Na época que você recebeu o contato do Atlético de Madrid e da Juventus, não deu certo justamente porque era muito dinheiro que o Chelsea que pedia para te liberar, senão você poderia ter jogado na Juve, no Atlético de Madrid antes da China. Não, com certeza. Não, era muito. Até para a China. A China ofereceu, acho, na época 60. O Chelsea não queria liberar. 65, eles não queriam liberar. Daí pediram 70. Daí o Chelsea, acho que liberou. 65, acho que daí o Chelsea liberou. Quer dizer, não liberou, só que daí eu fui falar com o Conte. Falei, Conte, precisa me liberar. Os caras já. Eu quero ir. Daí eu fui falar com o diretor. Daí eu fui pedir para eles me liberar. E a diretora, mesmo assim, não queria me liberar de nenhum jeito. Só que daí eu conversei com eles de novo tipo, a gente tinha uma boa relação. Ela falou, tipo, ela aceitou, sabe? Mas foi bem difícil. Ela não queria me liberar. O dono, o Abramovich, não queria me liberar de jeito nenhum. Porque eles gostavam bastante de mim. Mesmo que eu não tava feliz, assim, não tava jogando. Fazia uns 4, 5 jogos que eu não jogava. Eles falavam, calma, tipo, é normal, tal. Mas eles não queriam me liberar, não. Mas no fim acabou me liberando pela boa relação que a gente tinha, sabe? Pela boa relação que eu tinha com o Chelsea. O Oscar não pode ficar no banco, senão não fica feliz, não tem como. Não. Não, assim, lógico que tem situações que a gente aceita e tal, mas eu sou um cara que sou muito competitivo e sempre fui minha carreira toda. E lógico que quando a gente vê que uma pessoa até melhor que você aceita. Se você não tá bem, você tem que aceitar, lógico, mas quando você Perfeito. acha que você tá melhor, né, que você é melhor, eu não aceito. Entendi. E aí, beleza, conseguiu a liberação, foi para a China. Chega na China, qual que é a primeira impressão, tanto da cidade, que eu já ouvi você falar que é muito boa a cidade, mas também do futebol? A impressão da cidade foi aqui na China é incrível, Xangai é incrível, né? Xangai a gente fala que nem parece que é China, porque é tão internacional. É uma cidade muito boa que facilitou muito a vida fora de campo. E, e no campo, a estrutura do clube, quando eu cheguei, o Vilas Boas chegou também, que é um treinador que é de nome europeu, então ele mudou muita coisa aqui no clube, deixou o clube do nível da Europa, assim, então ajudou bastante na a se adaptar no futebol também, sabe? Então a liga também é uma liga difícil. Eu, como vim da Europa, era o centro das atenções aqui, então todo jogo que eu ia jogar era mais difícil porque todo mundo queria me marcar. É diferente aqui. Você tem que o time depende muito mais do seu individual do que na Europa. Na Europa todo mundo, você sabe que a bola vai vir redondinho, os campos são perfeitos. Aqui já é um pouquinho mais diferente, então você precisa usar muito mais a sua parte individual do que a parte coletiva. Então, por isso que eu evoluí. Eu falo para muita gente que vem me assistir aqui, ou às vezes assiste meus jogos, fala: Nossa, como você está jogando, tá diferente o seu futebol de antes. Porque eu mudei muito, eu evolui muito, né, nessa parte individual. Porque eu sempre fui um jogador, lógico que tinha minha criatividade, mas que eu sempre fui um meia que ajudou muito, ajudava na parte defensiva, ofensiva, ajudava o time o tempo todo. E aqui eu também ajudo, mas a parte individual minha cresceu muito. Você acha que essa sua mudança, pensando num possível retorno para a Europa ou para o Brasil um dia, foi benéfica para o seu futebol? Com certeza. Se eu voltasse hoje em dia para a Europa, com certeza eu ia jogar muito diferente do que eu jogava antes. Muito melhor. Eu acho que eu já jogava super bem da minha maneira, mas mais experiente e sabendo como que é ser um time depender de você o tempo todo. Acho que na Euro, eu ia ter muito mais, ajudar muito mais um time nas partes, principalmente de decisão, essas coisas aqui, você evolui muito, né? Aí você é o principal protagonista, né? Aqui no meu time, sim. Aqui no meu time, sim. E, Oscar, quando você foi para aí, a ideia de futebol que você tinha da China é muito diferente da que você encontrou aí na China?
Foi muito diferente para melhor, porque eu não tinha ideia nenhuma, não conhecia os jogadores, não conhecia, lógico que eu conhecia alguns jogadores que eu já tinha jogado, como eu conheci o Paulinho, o Renato Augusto, eu conheci já o Hulk Welkson da seleção, conheci o Vilas Boas, então eu já tinha, aqui no meu time joguei com o Ricardo Carvalho também, que era do zagueiro português, então né, já conhecia alguns jogadores, mas né, você não conhecia a liga, você não sabia qual time que era que é o principal time, qual time que era os melhores times, daí você acaba conhecendo mais e você vê que é uma liga que é competitiva como qualquer outra liga, né? O seu técnico que te trouxe é o que tá aí hoje, porque foi ele que quis te levar pro Tottenham na época, né? O Vilas Boas que trouxe eu, ele que me queria me levar para na época do Tottenham. Ele não tá aqui hoje, agora quando eu cheguei, ele ficou um ano aqui com a gente, depois ele saiu, mas ele que queria me levar desde a época do Tottenham, antes. E como é que foi quando você chegou? Ele brincou com alguma coisa, tipo, ah, agora eu consegui te trazer, agora eu vou te comandar. Teve alguma brincadeira nesse sentido? Ele brincou, falou assim, não, agora você tem que vir. Ele queria me levar de qualquer jeito. Ele falou, não, você tem que vir agora, você tem que vir me ajudar aqui. Eu gosto do seu futebol demais, tal. E daí acabou que dando certo. Como é que tá seu contrato aí, Oscar? Eu lembro que era até o final de 2020, né? Renovou o contrato? Era até o final de 2020, renovei até mais 3 anos de contrato. E lembro que depois da sua contratação, a China implementou um teto salarial, né, para estrangeiros, contratações e tudo mais. E o seu salário, sua proposta foi muito boa, né? A gente não precisa falar, mas a gente sabe que foi Uhum. muito boa a proposta. Quando para renovar, você conseguiu renovar ainda nos moldes antigos ou você teve que se adequar a esse novo teto salarial? Não, eu renovei nos modos antigos. Quando eu renovei, logo que eu renovei, tipo, uns 3 meses depois, eles mudaram a regra. Então, dei meia sorte nisso aí, porque senão provavelmente não ia ter como renovar, porque agora eles colocaram limite aqui. Então, eu dei um pouquinho de sorte nisso aí também. Então agora até o fim de 2023, é isso? É, Você tem hoje 29, vai estar com 32, 31, 32. 32, 32. Deve estar novo ainda para votar aí. É, mas Oh, vou estar novo, mas eu acho, vai pelo estar experiente, pô. meu biotípico de jogo físico, o jeito de jogar também, acho que eu tenho grande chance de eu posso voltar em um grande time da Europa ainda. Você ainda pensa em jogar na Europa? Eu penso, acho que hoje em dia eu penso aqui, não tem como eu pensar em. É difícil você falar do futuro assim. Lógico que eu mesmo aqui, igual o ano passado, você sempre tem ofertas da Europa, assim, mas eu sempre foco no meu hoje, mas depois a gente quer morar, não nem só de jogar futebol, acho que eu quero voltar a morar mais perto do Brasil com a minha família também, morar em um lugar já que a gente possa depois pensar em viver, sabe? A gente já tem esses planos com a minha esposa já. Apesar de Xangai ser uma ótima cidade, é muito longe do Brasil para viver para sempre. Não, é muito longe, né? Apesar que as crianças têm uma escola incrível aqui, tipo, isso aí também foi uma das coisas que fez eu renovar meu contrato, porque a vida que meus filhos têm aqui é uma coisa que eu posso proporcionar para eles que dificilmente poderia em qualquer outro país. Então, né, mas viver esse tempo todo muito longe do Brasil, então fica muito difícil para família e a Europa é um pouquinho mais perto, ou até o próprio Brasil agora viver aqui para a vida toda não acho que a gente não tem esse plano não. A gente não falou, mas quando você saiu do Brasil para ir para a Inglaterra, além do frio, tinha o idioma. Mas é um idioma mais tranquilo, né? O inglês. Não sei se você já falava inglês na Uhum. época. Não falava inglês, mas eu aprendi o inglês muito mais rápido do que eu aqui. Aqui é quase impossível falar chinês. Acho que o pessoal vai falar, você vai ficar 7 anos, 7, 8 anos aí. Eu falava, tipo, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, vou ficar esses 4, vou cumprir meu contrato e depois não preciso estudar inglês. Só que daí você vai ficando, chinês. Mas daí você vai ficando, fala, pô,
Acho que eu deveria ter estudado. Acho que se eu estudasse, eu ia estar falando pelo menos um pouquinho, né? Mas é muito difícil. Eu tentei estudar já. Todo ano eu tento começar, mas muito difícil. E como é que foi, né, nesse começo, sem poder falar o chinês, para se comunicar? Tanto é que em campo é um pouquinho mais fácil, né? Porque você tem jogadores de outras nacionalidades, seu técnico mesmo não era chinês, até português fica mais fácil, mas fora de campo, para arrumar as coisas aí, a sua ida para ir, sair à noite com a sua família, como é que é se comunicar aí? Não, aqui é igual eu falei, aqui Xangai até parece que não é China, porque aqui é muito internacional. Então aqui o pessoal, a maioria dos restaurantes fala inglês, então facilitou bastante. Os jogadores do meu time, a maioria fala inglês também, então eu não tive esse problema. Lógico que tem algumas ocasiões que daí você vai na mímica ali, você não consegue falar algumas coisas e tal, mas a maioria aqui eu me adaptei muito fácil por ser uma cidade que te ajuda a se adaptar, entendeu? Seleção brasileira, Oscar. Eu vi umas entrevistas suas falando que aceitaria jogar pela China e tudo mais. Isso aí andou alguma coisa? Você ainda pensa? Não, mas eu, na verdade, é que na imprensa sai de um jeito que tipo, É, como se quisesse jogar na China. Não, foi uma brincadeira que o repórter fez. Se eu não jogaria, se eu não jogasse pela seleção brasileira como eu joguei, se eu tivesse a oportunidade um dia porque aqui eles naturalizaram bastante atacante e eles não têm nenhum meio campo igual eu. Daí eles falam, e se um dia se pudesse me naturalizar, se eu não tivesse jogado, se eu naturalizava, eu falei, por que não? Tipo, se eu estivesse aqui sem ter jogado na seleção, acho que eu aceitaria sim. Mas como eu joguei na seleção, não tem como. Então daí saiu que eu aceito, que eu queria jogar para a seleção, mas não foi isso, não. Acho que eu respeito bastante, eu quero ajudar e eu ajudo bastante os jogadores das seleções aqui. Eu sempre converso bastante com os jogadores do meu time que vai para a seleção, passo algumas experiências para eles que eu já tive de jogos importantes na seleção, mas jogar na seleção chinesa é impossível. e a seleção brasileira, essa ainda é um Seleção... sonho grande? Não, a seleção brasileira sempre é sonho, né? Lógico que antigamente era um sonho maior, porque eu estava no Brasil, era mais novo, sempre foi um sonho jogar pela seleção brasileira, mesmo jogando minha vida toda, desde a base pela seleção. Eu sempre amei jogar pela seleção, eu sempre representei a seleção muito bem, então aqui continuo em grande forma. Se um dia a seleção precisar que eu volte aqui, o Paulinho voltou, o Augusto voltou, e representaram a seleção bem, mesmo estando aqui na China, então se um dia precisar de mim, eu com certeza eu iria. Você acha que tem um pouco de preconceito com o pessoal que está jogando na China? Não só em convocações, eu digo, mas de falar, tá jogando, o Oscar é rei das assistências na China, mas, pô, é na China. Você acha que tem esse Não, preconceito? tem, lógico que tem. Lógico que tem. Eu acho que tem muita gente que são grandes jogadores que chega aqui na China e não consegue jogar nada. Não é assim fácil, entendeu? Tipo assim, acho que o pessoal tira o mérito do seu, entendeu? Acho que qualquer lugar que você esteja destacando é porque você está fazendo alguma coisa boa. Mas tem o preconceito, porque a gente vem para cá, a gente ganha muito bem, então tem esse preconceito aqui na China aqui. Mas você tem que saber lidar. Eu acho que você tem que aceitar também o que algumas pessoas pensam. Você não, você tem que sempre fazer o seu melhor e sempre tentar. Eu sempre quero fazer o meu melhor aqui. Se eu tivesse a oportunidade de ir para a seleção, eu iria. Mas tem um preconceito, não um preconceito, um preconceito de estar jogando em uma liga menor tal, mas é porque tem que ir os melhores. Mas realmente aqui você é o melhor aqui, mas para muitos você não está. Se você tivesse na Europa, você não ia estar assim, tem essas coisas assim, sabe? E Mas às vezes quando, os jogadores que vão para a seleção nem jogam nos seus clubes da Europa, então tem esse meio que, sabe? uhum. E quando você sai do Chelsea, você teve a proposta da Juve, do Atlético de Madrid, você já tinha esse receio de ficar escondido? Ou quando você aceitou a proposta, você já foi falando, bom, eu sei que eu vou ficar escondido, mas acho que esse é o momento, porque eu não estou feliz aqui, eu quero jogar.
Eu sabia que com certeza as chances de ir para, por exemplo, uma seleção ia diminuir, porque a gente tem que ser ciência. Se eu estou jogando num clube grande da Europa, minha grande chance de ir para a seleção é muito maior do que eu estar jogando aqui, ou até no Brasil, por exemplo. Eu tinha essa coisa na minha cabeça. Lógico que, às vezes, no começo eu não aceitava muito quando eu não era convocado, alguma coisa assim. Eu via que eu era melhor que alguns jogadores lá, mas depois você acaba meio que aceitando algumas coisas. E, Oscar, falando em seleção brasileira, Copa do Mundo 2014, 7-1. O gol seu, tem muita gente que fala assim, quando alguém faz alguma coisa que não vai adiantar nada, eles vão falar, igual o gol do Oscar. Você já ouviu isso? Alguém já te falou isso? Não, já ouvi umas brincadeiras assim, mas né, não tenho muito o que responder. Foi um jogo que realmente é difícil de explicar, que é uma coisa que nada deu certo e que cada chute que eles deram foi gol e cada chute que a gente deu não foi. Eu lembro que até quando a gente voltou do segundo tempo, eles já estavam ganhando bastante 5-0, acho. A gente teve umas 6, 7 oportunidades, tipo, debaixo do gol de fazer tipo 5-1, 5-2, nem não sei, mas teve muita oportunidade e não conseguiu. E acabamos perdendo de um jeito que não é legal perder em uma semifinal de uma Copa do Mundo, mas que era uma seleção que vinha até a Alemanha, antes do jogo da Alemanha, era favorita para ser campeão. Então é muito difícil falar dessa Copa, que a gente era favorito até a semifinal e daí acabou perdendo e acabou todo mundo ficando triste, né? E você acha que ter feito esse gol deixou alguma marca para você desse naipe que a gente está falando de tipo, o gol do Oscar, o gol inútil, o gol que não resolveu nada? Você acha que ele deixou alguma marca para você? Não, claro, dentro da seleção, mas com a população brasileira? Não, acho que não. Acho que não. Acho que se fosse para marcar, tem que marcar, tipo, não o gol. Acho que marca todos os jogadores. Acho que, mas não. Lógico que no começo é complicado, mas mesmo depois da Copa do Mundo, eu ter feito gol, isso aí continuei jogando em 2015 pela seleção, até em 2016 eu fui em alguns jogos, então isso não chegou a marcar, não. Depois eu sempre fiz, como na própria Copa do Mundo, eu fui um dos principais jogadores da seleção, eu ganhei, tipo, entre os 11 melhores da Copa do Mundo. Lógico que ninguém vai lembrar do, do gol, por exemplo, do gol do 7-1, mas foi uma Copa que foi muito especial para mim, por exemplo, porque eu joguei muito bem, foi a minha primeira Copa do Mundo, sempre foi um sonho para mim. Infelizmente perdemos do jeito que foi, mas é uma coisa chata de lembrar um pouquinho da semifinal, mas no geral foi bem legal. Como é que foi esse dia antes do jogo, né? Porque acho que havia muita discussão na época de quem substituiria, quem jogaria, se iria para cima, se iria esperar. Como é que foi a preleção nesse dia? Como é que vocês estavam se sentindo para entrar para esse jogo? Foi que na verdade, a gente testou outras coisas, né, nos treinamentos. A gente perdeu o principal jogador do nosso time, que era o Neymar, que era o cara que cada um se completava nas características de cada um ali. E o Neymar era a característica de ir para cima, de decidir o jogo, do cara que não precisava marcar muito, não precisava, era o cara de ir para cima, nosso, que arrancava falta, do jeito dele de jogar. Daí a gente perdeu isso. Daí a gente começou a testar os treinos eu lembro que era o Ramires, com o William, tinha o próprio Paulinho, eu acho. E daí, no final das contas, no dia, o Felipão optou pelo Bernard e, enfim, não deu certo, não porque colocou o Bernard, eu acho que não deu certo porque a seleção não estava no dia. A gente pode jogar com o mesmo time várias vezes, a gente pode ser 10 mil resultados diferentes, igual esse nunca vai ter. Então, mas o Bernard treinou ou não? O Bernard não tinha chegado a treinar, não acho, na seleção. Não lembro direito, mas eu acho que não.
Treinou com o William, com o Ramires, com o Paulinho, mas com o Bernard não. Porque foi pouco treino, foi pouco tempo também, né? Os jogos curto, acho que não chegou a treinar com o Bernard, mas a gente sabia que o Bernard fazia aquela função também, né? E aí, quando vocês entram, é que assim, não dá nem para falar, no vestiário vocês chegaram e falaram, não, vamos virar, mas já tava 5-0, como é que tem o vestiário de intervalo desse jeito? Eu acho que eu já tava com meu olho cheio de lágrimas já tava, tipo, acabado, assim. Eu nem lembro do pessoal como tava, só, tipo assim, pô, acho que é hora de voltar, a gente falou, vamos tentar o máximo, vamos lutar até o final, porque a gente não pode, né, tem que lutar, mesmo que o resultado a gente sabe que é muito difícil, a gente tem que lutar até o final e não conseguimos jogar muito bem nessa partida, mas futebol é assim, né? É isso. E você acha que depois isso, imagino que seja uma pancada muito grande, né? Da forma como foi. Te afetou por algum tempo? Se sim, por quanto tempo te afetou dentro de campo, você acha? Não, me afetou logo depois, me afetou um pouquinho. Acho que fiquei muito abalado por ter perdido, principalmente por ter perdido a Copa no Brasil e do jeito que foi ainda. Fiquei muito triste, não esperava. Vinha fazendo uma Copa, igual eu falei, vinha fazendo uma Copa do Mundo incrível e você perder desse jeito, você fala, não, por como que a gente perdeu assim? É uma coisa quase impossível. A gente tinha um goleiro ótimo, uma zaga que é top, dois volantes top, tipo, tudo, o ataque era bom, todos os jogadores eram bons, então é difícil explicar como que a gente perdeu assim, mas coisas que acontecem no futebol, a gente vê grandes equipes aí perdendo de 6, de 7 às vezes, e de 8, o Barcelona perdeu de 8-2 pro Bayern, umas coisas que, tipo assim, com o Messi, com o Suárez, é uma coisa que é difícil de explicar, mas futebol acontece dessas coisas, né? E para retomar um bom futebol assim, depois de uma pancada dessa, como é que é? É o tempo mesmo? Tem que esperar e dar tempo ao tempo? Ou alguém precisou de ajuda de ir no psicólogo, de ir no psicólogo do Não, eu acho clube? que você precisa de uma ajuda psicológica, sim. Acho que você precisa de uma ajuda. Eu não tive essa ajuda psicológica, mas eu tive ajuda dos meus familiares. Acho que minha esposa conversava sempre bastante comigo, minha mãe, os familiares que estavam perto de mim sempre me deram maior apoio, sempre. Daí você tem que viver, você tem que meio que esquecer o jogo. Daí você volta pro seu clube, você tem que voltar cada jogo tipo, ser importante de novo para você voltar a tentar jogar bem o mais rápido possível para esquecer porque futebol tudo passa, tem algumas coisas que acontecem, mas se você voltar a jogar seu futebol, as coisas passam, volta a melhorar, sabe? Oscar, quem que é seu ídolo dentro do futebol? Meu ídolo, acho que meu ídolo era o Kaká. É o Kaká, eu acho que foi por eu ser São Paulino, na época sempre gostei do Kaká, e daí acompanhava ele depois quando ele foi no Milan, Real Madrid, ter jogado, acho que foi o jogador que eu joguei junto com o Kaká, dos ídolos assim que eu vi de perto, que eu mais mexeu comigo assim. Eu acho que quando eu ganhei, eu lembro até hoje, quando eu ganhei uma camiseta do Kaká, fiquei muito feliz, não conseguia nem falar com ele ainda e tipo, e a gente jogou junto, ele deu passe para mim, a gente jogou acho contra Israel, acho um amistoso. Eu fiz 2 gols, ele me deu me deu um passe em um dos gols, então, mas mesmo assim eu tinha meio vergonha de falar com ele porque ele era meu ídolo, sabe? Então, mas foi muito legal. Acho que ele é um dos ídolos meus aí. Você conseguiu falar com ele depois já? Já, eu sempre falava com ele. A gente jogou um tempo junto na seleção, ele foi várias convocações comigo. Daí eu sempre falei, o Davi Luiz sempre brincava, ó, você sabe que você tem um fã aqui jogando com você e tal, não sei o que. Ele fala, pai, daí até o Kaká ficava sem graça, que eu era muito fã dele, sabe? E como é que foi essa história da camisa do Kaká? Você ganhou? O Kaká mesmo te deu? Ou como é que foi isso? Você falou da camisa Não, do na verdade, eu Kaká? pedi. Quando saiu a convocação, eu vi que ele ia para a seleção também com a gente. Ele ia voltar para a seleção. E daí eu pedi, eu acho, pro Marcelo, não lembro quem, pro Kaká trazer uma camiseta para mim, porque eu não tinha na época o número dele. E daí ele trouxe a camiseta para mim, e daí me entregou, assinou lá tal. E daí foi muito especial esse dia aí. A camisa é de qual time? É da seleção Do Real mesmo? Madrid. Do Real. Do Real Madrid. Legal. E você tem até hoje guardada.
Tem guardada lá em casa. Lá. Legal. Mano, eu acho que é isso, velho. Te agradecer pela paciência, te agradecer pela sua história. Legal demais. Qual?